Professor, bom dia. Acho que seu mudo está ativado. Professor, sua aula tá muda. Aí. Melhorou? Agora é sim, professor. Que eu tava mudo. Aí vocês perderam, acho que eu fiquei falando à toa, mas vocês perderam, vai ter uma premiação hoje aqui, valendo bombom Alpino, ou uma caixa de bombom Nestlé, ou uma caixa de bis. Vamos fazer uma provinha, vocês podem participar, mas não é nenhum preconceito, nada disso. Aqui, né, só para ter um incentivo a mais, né, mas vocês vão poder participar porque é um treinamento, até porque são questões oriundas de uma prova de residência. Mas voltando. Então, pessoal, a gente tem que lembrar que o intestino ele é uma porta de entrada importante para micro-organismos. Então, tem uma série de células de defesa na parede intestinal, né? Linfócitos, plasmócitos, macrófagos, monócitos e por aí vai, eosinófilos, neutrófilos, né? Então, geralmente, a gente vai ter algum problema intestinal quando esses caras estão hiperativos, quando eles estão reagindo a alguma coisa que não deveriam reagir, ou quando alguma coisa realmente fez por merecer esse ataque, né? Então, por exemplo, vocês sabem, eu tenho síndrome do intestino irritável, né? Se eu tenho estresse muito alto, ou se eu como pimenta, coisa com muito corante, eu tenho diarreia do intestino grosso, eu tenho colite, né? Então, o meu intestino tem uma predisposição que entrou uma coisa da pimenta lá, ele falou, opa, isso está errado, vamos combater, né? Então, geralmente esses quadros, pessoal, acontecem ou por conta disso, por uma alteração dessa tolerância, tá? Ou porque houve uma alteração da microbiota, que hoje a gente fala de disbiose. Disbiose é uma alteração da flora intestinal. Não é mais correto chamar de flora intestinal. Hoje se chama de microbioma intestinal. Tá? Então, tem bactérias boazinhas, tem bactérias filhas da puta. Quando as bactérias filhas da puta, bactéria, fungo, micro-organismos de forma geral, saem do controle, ganham espaço, acontecem problemas também. Isso a gente chama de disbiose, e a maioria das doenças leva à disbiose. E aí a gente vai ter que corrigir, né? Ou com antibióticos, que vão diminuir a população dessas bactérias ou micro-organismos ruins, ou com os tais dos pré-bióticos e probióticos. Até um dia no estágio eu estava perguntando para os meninos, vocês sabem o que é? Vocês nem não tiveram o que é pré-biótico e probiótico? Vocês tiveram? Sabem a diferença do que é um pré-biótico e probiótico? Qual que é?
Perfeito. Então, o Yakult, por exemplo, é um probiótico. É um lactobacilo vivo que você está dando, é uma bactéria boazinha para tentar diminuir a população das bactérias ruins. Pré-biótico, você dá uma substância, um nutriente para que as bactérias boazinhas tenham condições de crescer. Beleza? Mas, enfim, a gente vai comentando disso quando falar das principais doenças. São poucas que eu vou falar, porque muitas das doenças que eu falei já em estômago podem também acometer intestino. A gente vai ver isso aqui. Menos comuns. O que a gente vai falar muito é das formas de diagnóstico. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que caracterizar é o tipo de diarreia. Se é uma diarreia de intestino delgado ou é uma diarreia de intestino grosso. Intestino delgado, responsável pela absorção da maior parte dos nutrientes. Então, aminoácidos, gordura, vitaminas, muita água. Então, pensem, se esse cara é responsável por essas absorções, por essas funções, e ele está zoado, eu não vou ter essa absorção, né? Então, eu posso ter, nesses casos, uma diarreia muito volumosa, né, extremamente líquida, que não tem um aumento da frequência de defecação, então o animal continua defecando às vezes 3, 4 vezes no dia, mas quando defeca é uma grande quantidade. Não tem hematoquesia, né? É muito incomum. A gente vai ter hematoquesia principalmente nas diarreias de intestino grosso, quando tiver uma alteração importante da mucosa. Melena, aí sim já é muito comum. Só um parênteses aqui, existem quadros que vão causar diarreias de intestino delgado e intestino grosso. Exemplo, parvo. Parvovirose acaba com o intestino inteiro, tanto duodeno jejunilho quanto cólon seco, né? Então, por isso que na parvo eu tenho uma diarreia líquida, só que sanguinolenta, né? Então, porque eu tenho acometimento de partes do intestino delgado e do intestino grosso. Então, tem doenças que eu vou ter as duas características, né? Posso ter hematoquesia, posso ter diarreias de alto volume, né? Então, geralmente acontecem quando eu tenho um problema tanto no intestino delgado quanto no grosso. Dá para perder peso, né, com diarreia de intestino delgado, já que você vai ter uma diminuição da absorção desses nutrientes. Se não for um processo assim de duodeno, principalmente, o bicho vai tentar comer mais e pode até comer as próprias fezes, para tentar aproveitar ao máximo os nutrientes que ele não está absorvendo. É comum desidratar, é comum ter vômito, incomum ter muco, incomum ter dificuldade para defecar. As disquesias geralmente estão relacionadas, as dificuldades para defecar estão relacionadas a quadros de obstrução, geralmente de reto, porção final do intestino grosso. Só lembrando, né, inflamação do intestino grosso, né, os nomes são mais diferentes, então inflamação do cólon, colite. Inflamação do seco, como que eu chamo inflamação do seco? Não, cecite. Não é cecite. Tiflite. Então a inflamação do seco é tiflite. Do reto, proctite. Então, quando o cara vai fazer o exame retal, né, para ver próstata, vai num proctologista, né? Do seco, tiflite. T-I-F-L-I-T. Já nas diarreias de intestino grosso, né, não costumo ter perda de peso de nutrição, lembrem de mim, eu não perco peso, né, infelizmente. Não tem polifagia, não costumam causar desidratação, porque geralmente o intestino grosso é a absorção final ainda de água. Muito pouco comum ter vômito, e vai ter quando tiver também, geralmente, associação com quadros intestinais do intestino delgado. O volume fecal geralmente são aquelas fezes de pouquinho em pouquinho, só que com uma frequência aumentada. A irmã de um amigo meu tinha uma colite ulcerativa, acho que imunomediada, não lembro. Ela chegava aí quando estava atacada 30 vezes por dia no banheiro. Então, uma vez a cada 40 minutos, né? Geralmente, quando tem colite, é uma urgência de defecar. Na semana que eu estava afastado, no domingo, o Godines teve uma gastroenterite, né, hemorrágica, bem cara de colite.
Aí eu, zoado de gripe, ainda dormi com ele na sala, porque ele ficava me acordando a noite inteira para abrir a porta da sala para ele ir lá fora fazer cocô. Aí eu falei, vou dormir na sala, que aí não fico incomodando minha esposa, e fico lá com ele de boa, ele estava dormindo mal, né? Aí dormi no sofá, e toda vez eu já deixei até a porta aberta e fiquei dormindo no sofá da sala. E era assim, de meia hora ele já levantava, saía correndo e ia lá para fora. Então, geralmente, né, diarreia de intestino grosso tem essa urgência em defecar. Né? Por que a gente tem vontade? Por que o animal tem vontade de defecar? O reto enche, e aí começam a ser emitidos impulsos nervosos para o teu cérebro. Fala, você precisa esvaziar o reto. Né? Quando o animal tem uma colite, uma proctite, esses impulsos são mais liberados. Então, por isso que o animal tem essa urgência em defecar. Beleza? É comum ter hematoquesia, é comum ter muco nas fezes, e pode ser aquele animal que você fala, ele foi... Toda vez que ele vai no pet shop, ele volta e tem essa diarreiazinha, tá? Cuidado também nesses quadros, né? Principalmente naquele animal que, quando ele estressa, ele tem vômito e diarreia. Se não é um hipoadrenocorticismo, uma falta de cortisol, e aí quando ele precisa do cortisol, ele tem sinais decorrentes da falta de cortisol. Então, sempre investigue esses animais que, estressou, tem vômito e diarreia, ou tem diarreia. Hipoadrenocorticismo, ou alguma colite, alguma síndrome de intestino irritável, que não é tão diagnosticada na medicina veterinária, mas pode acontecer. Beleza? E aí, pessoal, de acordo com essa caracterização da diarreia, aí a gente vem para as causas, né? Não gastrointestinais, a gente falou da maioria aí do ano, né? IPE, insuficiência pancreática exócrina, pancreatite, carcinoma pancreático, todas essas podem causar diarreia, e geralmente diarreia de intestino delgado, especialmente a IPE, que a IPE está faltando enzimas para digerir. Se eu não digiro, eu não absorvo. Né? Então, só cuidado, nesse final de semana teve lá os cursos da Endocardiovet, e foi módulo de gastrointestinal. Até eu ia atender esse gato, no fim eu não fui porque estava afastado, e agora eu falei para esperar um pouco. É um gato de 17 anos que tem polifagia e perda de peso acentuada. O que vocês poderiam considerar? Diabetes, boa. Fez glicemia normal. O que mais? Gato idoso, polifagia e perda de peso. Outra doença endócrina. Comum em gato velho. Hipertireoidismo, né? Fez T4 normal. E aí eu estava conversando com a Ana Rita, que é gastroenterologista lá em São Paulo, deu o curso no sábado e domingo, e eu falei, IPE poderia ser, mesmo sem diarreia? Pode ser o início de uma IPE, mesmo com 17 anos, enfim, vai fazer o TLI, imunoreatividade tricinal-like, enfim. Mas então, pessoal, às vezes tem quadros, pelo que ela me falou, tem quadros de IPE que cursam apenas com polifagia e perda de peso. Mas é óbvio que você tem que descartar o quê? Ainda mais por ser um gato velho. Diabetes, hipertireoidismo, como vocês falaram. Até o hiperadreno. É que o gato com hiperadreno é aquele bicho muito figura de livro. Barrigão, telangiectasia, pele muito fina, mas é um diagnóstico a ser considerado. Né? Mas segundo o proprietário não tinha PU-PD, não tem polígono de politripsia. Né? Mas diabetes, hipertireoidismo e hiperadreno geralmente vão ter. Mas enfim, insuficiência hepática, alguma doença colestática, lembrando o que é uma doença colestática, que está com dificuldade de eliminar a bile, hipoadreno, hipohipertireoidismo, doença renal crônica, síndrome nefrótica, infecções sistêmicas como sinomose, lepto, FIV, FeLV, toxemias, hipertensão portal, insuficiência cardíaca congestiva direita ou alguma doença autoimune. Já as causas gastrointestinais, aí a gente tem doença gastrointestinal difusa, linfoma, processos inflamatórios, como doença inflamatória intestinal. Eu vou falar sobre ela. Algo relacionado à dieta, um dos mais comuns. Então, eu troquei a dieta, ele comeu alguma coisa diferente. Nesses quadros, você tem uma alteração do microbioma intestinal, e isso faz com que tenha diarreia. Disbiose, alteração do microbioma intestinal. Causas infecciosas, principalmente parvo, salmonela,
Shigella, Pasteurella, Clostridiose. Inflamatórios, né? Doença inflamatória intestinal, pode ser também algo mais localizado. Neoplásicas, a gente vai falar das principais neoplasias intestinais e tóxicas. Quem está com asterisco apenas, geralmente diarreia de início agudo, quadragudo. Aquelas diarreias que, já estão há semanas, meses, vão, voltam ou nem melhoram, estão com 2 asteriscos, que são as crônicas. Beleza? Então, se você tiver um paciente com diarreia crônica, e você já descartou essas causas aqui, não intestinais ou não gastrointestinais, pense nessas aqui. Beleza? Bom, e aí, pessoal, dentre as diarreias agudas, a gente tem que falar, tem sangue ou não tem sangue? Né? Geralmente, quando não tem sangue, se tem sangue, a gente tem que pensar que tem uma lesão importante da mucosa. Né? Então, não tem sangue. Geralmente vai estar relacionado a uma mudança súbita da dieta, algo alimentar, verminose, parasitose de forma geral, tricúris, enfim. Sinomose, coronavirose, geralmente não causam diarreias com sangue. Quando tem sangue, ancilostomose, o ancilóstoma, que é o causador de qual doença em seres humanos, que se manifesta na pele? Eu sou de Santos, já tive umas 5 vezes. Bicho geográfico, né? O animal defeca lá na areia da praia, você vai jogar bola, chove, aí você joga na chuva, pega bicho geográfico. Só isso. A última vez que eu tive foi em 2005. E aí é o ancilóstoma, né? E se vocês lembrarem lá da parasita, o ancilóstoma é um bicho que parece até que tem dentinhos, né? Ele vai se alimentando, vai comendo a mucosa para se alimentar de sangue, né? Parvovirose acaba com as criptas intestinais, né? Destrói as virosidades. E bacterianas, salmonella, Escherichia coli, Clostridium perfringens, essas são as principais. Beleza? Tranquilo, ok? Então, pessoal, como é que a gente vai investigar um problema intestinal, um quadro de diarreia, por exemplo? Primeira coisa, excluir problemas dietéticos. Então, esse bicho mudou a dieta recentemente, trocou a ração, alguém deu alguma coisa diferente. Exclusão de doenças sistêmicas, hemograma. Como é que a gente exclui uma doença sistêmica? Hemograma, bioquímico, né? Putz, é uma parvovirose. A gente espera geralmente uma leucopenia, uma sinomose, uma linfopenia importante. Ou uma doença hepática, uma doença renal, bioquímicos, urinários, enfim. Tudo isso que a gente falou durante o ano inteiro. Buscar a etiologia, qual que é a causa da diarreia? Bacteriana, é viral, é parasitária, enfim. Né? Importante, pedir o cálculo parasitológico, embora com o advento desses testes rápidos, né? Hoje tudo tem que se resolver com um teste rápido, mas o cálculo parasitológico ainda é de grande valia, lembrando que o método Willis é para os vermes em geral, e o Faust geralmente a gente faz para a giardia. Para a giardia, se você opta pelo teste coproparasitológico, para você falar que é negativo, você tem que ter 3 testes negativos seriados, né, em dias intercalados. Mesmo assim, não dá para ter 100% de certeza. Exames de imagem, raio-x. Raio-x, pessoal, vocês vão ter tanta informação com o raio-x? Não. Raio-x simples, o que ele vai te dizer a respeito de intestino? Se tem algum corpo estranho, se tem alguma obstrução, né? Se está deslocando alça, às vezes por uma neoplasia, apenas. Contrastado, já te dá um pouco mais de informações, pode ter alteração de mucosa, por exemplo. Aí sim, o ultrassom abdominal já te ajuda mais, você já consegue ver motilidade, né? Enfim, muito mais informações. E um exame, pessoal, que a gente, como eu disse na aula passada, tem poucas opções para pedir, mas que deveria ser mais pedido, endoscopia. Ou no caso da entrada ser pelo ânus, colonoscopia. Né? Então,
Com a endoscopia, eu já posso, muitas vezes, obter uma amostra de biópsia intestinal, para ver se é um processo inflamatório, para ver se é um processo neoplásico. Beleza? Então, esses são os principais exames. Lógico. Teste rápido para parvo, teste rápido para sinomose, teste rápido para erlíquia. Beleza. Mas aqui a gente está falando principalmente de problemas intrínsecos intestinais. Beleza? Dúvidas até aí? Não? E aí, pessoal, isso aqui é um tratamento geralzão do quadro de diarreia, né? Hidratar o bicho, fluidoterapia, de preferência. Eu até na semana passada, na quarta noite, teve uma palestra sobre cetoacidose, né, na internet e tal, da ABEV. Aí o pessoal estava discutindo, eu fiz uma pergunta sobre a fluido. Aí o pessoal, a gente se baseia muito na hemogasometria. Se o sódio está baixo, aí a gente faz uma fisiológica. Se o sódio está normal, a gente faz um Ringer com lactato. Aqui em Hemogaso, a gente tem Marília. No INVET tem hemogasometria. Mas em Bauru não tem nenhuma clínica veterinária com hemogasometria, né? Então, às vezes estou de plantão de madrugada, não vou ter acesso a uma hemogasometria para saber quais distúrbios hidroeletrolíticos esse animal tem. Se ele está em acidose, se ele está em alcalose. Então, de forma geral, caso você não tenha essas informações, nem de sódio, nem de potássio, um Ringer com lactato é uma opção razoável. Ele vai repor um pouquinho de potássio. E lembrando, qual que é o eletrólito mais perdido em diarreias? Potássio, né? Se a gente lembrar lá da físio, não sei se vocês tiveram isso, mas a absorção de potássio, como que ela é feita no intestino? Qual o processo de absorção do potássio? O sódio tem uma série de bombas lá no duodeno, mas o potássio ele tem um processo que é muito simples, mas que a diarreia vai causar perda de potássio intensa. Qual? O que é diarreia, pessoal? Um excesso de água no lume intestinal, por algum motivo. Tá? Potássio ele é absorvido simplesmente por difusão. Então, quanto mais potássio, quanto maior a concentração do potássio no lumen gastrointestinal, mais ele vai querer ser absorvido. O que acontece na diarreia? Você jogou água ali dentro, aí você diluiu a concentração de potássio, e aí ele não é absorvido, né? Então, o potássio ele é um dos eletrólitos mais perdidos em quadros de diarreia, porque ele é absorvido normalmente por difusão e com a introdução de água em excesso ali no lumen intestinal, você vai diluir a concentração de potássio e ele não é absorvido. Beleza? Vermífugo. Aqui, pessoal, também você pode entrar com vermífugo tranquilamente. Hoje, eu não vermifugo mais profilaticamente. Isso é uma conduta minha e de alguns colegas. Porque o vermífugo não tem um efeito de depósito, né? Se o bicho não tem verme, você deu vermífugo à toa, né? Então, geralmente, se o bicho tem diarreia ou se o bicho tem algum exame de fezes com sinais de infestação, aí eu vermifugo. Se não, a cada 6 meses vermifugo. Pô, o bicho às vezes não sai de casa, não tem diarreia. Para que eu vou vermifugar? Para que eu vou dar um remédio para um negócio que eu nem sei se está lá? Então, mas é questão de conduta. Em quadros graves, você pode fazer enema com carvão ativado para diminuir a absorção de toxinas, né? Fluir em solução fisiológica. Mas isso eu deixo para fazer assim, no animal que está bem mal, com muita diarreia. Os antibióticos de escolha para os quadros de diarreia, que resolverão até o quadro de disbiose, metro, primeira opção para trato gastrointestinal, excelente antibiótico para anaeróbicos, para disbiose, bem tolerado por hepatopatas, nefropatas, metabolização, excreção extremamente tranquila. Posso usar um beta-lactâmico como ampicilina, por exemplo, tranquilo também. O problema da ampicilina é que você pode usar TID, aí muitas vezes para ficar dando antibiótico. Engo, ótimo para disbiose também. Alguma sulfa ou alguma cefalosporina, se você estiver suspeitando de alguma coisa um pouco mais grave. Tá? Aí você pode usar ceftriaxona, ceftriaxona. Eu já falei disso, pessoal, é meio óbvio até, mas vocês nunca, e não falando apenas de intestino, mas de forma geral, vocês nunca vão associar 2 antibióticos do mesmo grupo, né?
eu vou associar ceftiofur com ceftriaxona. Não existe isso, vocês estão atuando do mesmo jeito, né? Então, assim, usou um grupo, quero associar outro antibiótico, muda o grupo, né? Associa outro grupo que aumente o seu espectro de ação. Se você é ceftriaxona com ceftiofur, não tem o menor cabimento. E a dieta, pessoal? Se o animal está com diarreia intensa, a gente vai tentar uma dieta mais digestível, mais fácil de digerir. O que seria uma dieta bem digestível? Pouca gordura, né? Porque aí você vai diminuir os sinais dessa diarreia. A gordura é difícil de ser absorvida, né? Então, se você der uma dieta rica em gordura, ele vai piorar a diarreia, vai puxar líquido para dentro do lume intestinal. Geralmente, a gente opta por uma dieta pastosa, que vai ter um efeito abrasivo menor no trato gastrointestinal, vai causar menos lesão do que a ração seca. E de preferência, tente, nesse período, dar pequenas porçõezinhas várias vezes ao dia. E aí, bem, como a gente comentou, entra nos pré e probióticos, né? Da Vetinil tem probiótico, e até Yakult, se o bicho tomar, tranquilo. Beleza? Não, eu entendo que você vai acabar tanto com as bactérias boas quanto bactérias ruins. Não, tem, por exemplo, o metro, ele tem uma atuação contra bactérias anaeróbicas, principalmente, e uma das principais bactérias anaeróbicas que está lá, mas que está escondidinha e só vai dar o ar da graça quando tiver a oportunidade, é o Clostridium. E o metro é excepcional para Clostridium, que é uma bactéria anaeróbica, né? Então, assim, o metro não atua contra bactérias aeróbicas. E a maioria das bactérias patogênicas acaba sendo anaeróbica. Então, assim, a Enro, mesma coisa, vai atuar contra bactérias gram-negativas, também salmonella, shigella, tudo gram-negativo, né? Então, assim, a maioria desses antibióticos vai atacar micro-organismos patogênicos. Você não vai esterilizar o trato gastrointestinal. Não. Pergunta excelente. Se um exame de fezes daria para fazer cultura antibiograma, vai crescer de tudo lá, bactéria patogênica ou não, e você não vai ter certeza de se aquilo é o causador do problema. Se você pegar um swab, fizer um swab retal de um animal, fizer uma lâmina, vai ter lá Clostridium, mas aquilo está causando problema? Então, assim, fazer cultura antibiograma das fezes é meio que um tiro no escuro. Pode ser que você, de fato, cultive alguma bactéria que está causando problema naquele momento, ou aquela bactéria está lá sem fazer nada. Diferente, por exemplo, se você tiver um quadro de diarreia importante, fez uma sepse, aí você pode fazer uma hemocultura, né? Porque aí, se o bicho está em sepse, eu vou cultivar o sangue para ver, aí sim. E essa bactéria pode ter sido oriunda do trato gastrointestinal, mas aí você já selecionou, está no sangue, aí você sabe que ela está ali no sangue causando problema. Certo, pessoal? Então, vamos falar aí dos principais distúrbios de intestino delgado. Só para a gente relembrar, os principais sinais clínicos da diarreia do intestino delgado, que é uma diarreia líquida, muito volumosa, com perda de peso, pouca frequência de defecação, pode ter herpes envolvida, pode ter hematêmese em quadros onde haja uma lesão importante de mucosa gástrica e duodenal também. Melena e alterações do apetite, como eu falei para vocês, podem variar desde anorexia, hiporexia, até quadros que o animal vai estar desesperado para comer porque não está absorvendo muito bem nutriente. Polifagia, pica, para quem não lembra, é a mesma coisa que apetite depravado. Então, um bicho que come parede, reboco, terra, beleza? Também outro nome mais bonito, parorexia. Coprofagia, também bem comum em diarreia do intestino delgado. Aqui, pessoal, na coprofagia, é importante também a gente diferenciar, né? Muita gente fala, meu cachorro come as fezes do coleguinha. Se eu não ficar em cima, ele vai comer.
não é porque eu falei que uma diarreia do intestino delgado causa coprofagia que essa é a causa. Pode ser comportamental, pode ser verminose, pode estar relacionada a um processo de má absorção, rações, às vezes rações de má qualidade e não tem uma absorção tão grande de proteínas, a gente pode comer as fezes. Então aí você vai ter que dar uma investigada, beleza? Comportamental, problemas intestinais, problemas dietéticos, beleza? Desconforto ou distensão abdominal geralmente causa a produção de muito gás, né? Isso causa cólica, causa dor, né? Ou eventualmente até por ascite, né? Nossa, mas um problema intestinal levar uma ascite, por que levaria? Oi? Perda de proteína. Né? Então, um animal com hipoproteinemia, né? Pela perda pela diarreia. Tem algumas diarreias que a gente chama de enteropatias perdedoras de proteína. Então, o animal que tem hipoalbuminemia. Quais são as principais causas de hipoalbuminemia, de diminuição de albumina? Você pegou lá o exame, a albumina está baixa. O que você tem que diferenciar? Oi? Suficiência hepática, boa, mas aí que o bicho já está assim, ele já deve estar com vômito, icterícia, na urina você já pode ter bilirrubina, já pode ter hiperbilirrubinemia, boa, o que mais? Então, aí não está produzindo, quem produz albumina é o fígado, beleza. Mas aí o problema não é o fígado, o que mais pode causar? Oi? Um problema digestório, né? Então que eu não estou absorvendo, né? Então uma falta de absorção, no caso de diarreia grave, enfim, ou posso estar perdendo também por onde? Pela urina, né? Por uma glomerulonefrite. Então, essas são as três principais causas de albumina baixa. Também pode ocorrer quando a globulina estiver muito alta. Quando a globulina estiver muito alta, por um processo inflamatório, infeccioso, leite, geralmente a albumina cai. Mas essas são as principais causas, então, de hipoalbuminemia. Então, o animal pode ter ascite decorrente de hipoalbuminemia, e essa hipoalbuminemia ser causada por um problema intestinal. Tá? Como geralmente é a característica do líquido? É um transudato puro, transudato modificado ou exudato, nesse caso? Esperaria mais um transudato puro, né? Um líquido bem clarinho, né? Sem muita celularidade, sem bactéria. Edema periférico, novamente, pela hipoalbuminemia. Borborigmos e flatulência. Halitose. Desidratação, numa tentativa de compensar com uma polidipsia. E choque em casos mais graves. Né? Todo mundo lembra que é choque, né? Capacidade de fornecer oxigênio aos tecidos, tem choque séptico, hipovolêmico, neurogênico, enfim. Bom, falar então das principais doenças. Como eu falei, eu vou falar de pouca coisa, né? Não vou falar de verminose aqui, que vocês devem ter tido ou vão ter em parasita ou enfermidades parasitárias, né? Tratamento de vermifugar, né? Então, parvo, vocês vão ver infecciosa, sinomose, vocês vão ver infecciosa. Vou falar das mais intrínsecas do intestino. Então, a doença inflamatória intestinal, comum em gatos, pode acontecer em cães. Então, pessoal, uma doença inflamatória intestinal, como diz o nome, o teu intestino está inflamado. Geralmente relacionado a uma perda daquela tolerância imunológica. O que é tolerância imunológica? É o teu sistema imune, algumas coisas, falar, isso aqui não vai me fazer mal, então isso aqui eu posso absorver. Né? Então, como eu disse já para vocês também, eu sou alérgico a frutos do mar, sou alérgico a marisco. Se eu como marisco, dá 2, 3 horas, dá uma puta dor de cabeça, eu tenho vômito. Né? Então, eu tenho um exército lá no meu intestino que, quando chega alguma proteína, alguma substância presente no marisco, ele fala, opa, isso aqui não. Isso aqui não é para entrar, vomita, porque isso aqui vai fazer mal. Por que isso foi criado? Não sei. Alguma predisposição minha. Né? Muita gente acredita, pessoal, que isso já está sendo comprovado, que até alterações comportamentais podem ter a ver com problemas intestinais.
Eu atendi um paciente magro, caquético, tinha diarreia, esteatorreia, e no fim era intolerância à ração. Depois que ele fez a alimentação natural, ele nunca mais teve problema, né? Engordou. E a proprietária relatava que o bicho era super calmo, e quando ele começou a ter esses quadros, ele começava a atacar, era um Lhasa. Começou a atacar o dono, enfim. Porque vários neurotransmissores precisam da absorção de vitamina B6, cobalamina, folato, né? Então, você pode ter alterações comportamentais, né, decorrentes de problemas intestinais, problemas alimentares. A Ednilce, ela é uma pessoa com 45 anos, acho que a Ednilce, ela parece que tem 30. Né? Ela não come glúten. O glúten ele tem uma ação inflamatória muito importante, causa muita inflamação. Né? Então, produtos farináceos, a Ednilce não come nada. Né? E ela é super jovem. Você pegar eu, com 35, já estou acabado. Já, né? E com problema intestinal, né? Com síndrome de intestino irritável. Então, a alimentação, dieta, intestino, pessoal, tem muito a ver com toda a nossa saúde. Tá? E aí, como eu disse para vocês, acho que aqui ninguém é intolerante a marisco. Alguém também tem? Se come marisco, passa mal? Hã? Mas eu, só de ver, já me dá ânsia, porque aí eu associo com vômito. Mas acho que o resto já deve ter comido alguma vez marisco e nunca teve. Então, assim, é um problema de tolerância meu. O Felipe tem isso. Eu tenho lá, então, um exército, tem uma plaquinha lá, atacar marisco. Então, eu perdi essa tolerância do meu. Então, a maioria desses problemas intestinais inflamatórios estão relacionados a essa perda de tolerância. Por que isso aconteceu? Às vezes, de tanto eu comer besteira, refrigerante e tal, sempre agredindo minha parede intestinal, chegou uma hora que os caras falaram, que eles estão tão hiperreativos que aí surgiu uma coisa que não era para dar problema. Não, agora vamos atacar isso. Então, tem muito também disso, principalmente na medicina humana. Tá? Então, pessoal, são aqueles sinais muito crônicos, né? Animal que tem... a cada 2, 3 dias ele tem vômito, diarreia, né? E aí, quando você faz o ultrassom, você tem espessamento de alça, né? Acúmulo de líquido na parede. O ultrassom vai falar, está inflamado. O que vai confirmar que, de fato, aquilo é um infiltrado inflamatório ou é um infiltrado neoplásico? Biópsia. Então, para você, de fato, caracterizar que tem uma doença inflamatória intestinal ou que, eventualmente, é uma neoplasia, tem que biopsiar. Tá? Felipe, o que é melhor? Biópsia por endoscopia, colonoscopia ou com o intestino aberto? Depende do que você quer investigar. A endoscopia, ela vai pegar as camadas mais internas, né? Você vai lá com a pinça, retira. Mas você não vai pegar o intestino inteiro, senão ele ia romper e ia dar uma puta peritonite. Agora, com o abdômen aberto, você vai lá, eu quero essa porção. Você pode pegar da mucosa até a serosa, né? Você tira um pedacinho, liga, faz uma enterotomia. Beleza? Então vai depender do que você está suspeitando, se você vai sugerir abdômen aberto, né? Ou uma endoscopia, colonoscopia. Aí o que pode causar uma doença inflamatória intestinal? Como eu falei, um estímulo crônico às vezes, né? Giardia, histoplasmose, toxoplasmose, micobacteriose, prototecose, isso é um fungo. A Ednilce até fechou um diagnóstico aqui, não sei se vocês chegaram a acompanhar, foi no ano passado, acho, era o Lobo, era um pastor alemão de 14 quilos. Imagina um pastor alemão de 14 quilos, caquético, pelo horroroso, bicho bravo ainda, tinha feito já endoscopia, e o bicho tinha vômito e diarreia direto, e não fechava em nada. Aí a Ednilce falou, faz uma colonoscopia e colhe biópsia. Aí na biópsia achou um monte de fungo, prototecose. Aí tratou, o bicho, ganhou peso e tal. No fim, rolou uma treta da mulher com o ex-marido, que era o ex-marido que pagava o tratamento, parou de pagar, a mulher não tinha condições, o bicho morreu. Mas porque é um tratamento bem prolongado, e a mulher esquecia de dar medicamento, enfim. Mas ele chegou a melhorar, mas infelizmente depois veio a óbito. E tem tipo uns 30 relatos na literatura mundial. Que a gente não faz biópsia, a gente não fecha o quadro. Porque ela tendo diarreia, a gente, dá um antibiótico. Dá antibiótico, muda a dieta. Às vezes a mudança da dieta vai resolver ou vai ajudar, pelo menos. Por quê? Porque você vai entrar com uma dieta mais digestível,
como eu disse, mais tranquila, né, para o teu intestino. Uma dieta hipoalergênica que não vai causar tanta inflamação, né? Proteína de boa qualidade, que ele nunca tenha tido contato, então que não tem um exército formado contra ele, certo? Alergias alimentares, né? Que aí geralmente vão estar associadas a quadros dermatológicos, como a gente viu na dermato, prurido, eritema, né? Pode estar associada a alguma outra doença gastrointestinal, como linfoma, linfangiectasia, que eu não vou entrar muito no quadro, mas é quando você tem uma obstrução de vasos linfáticos, e aí você tem um acúmulo dessa linfa na parede intestinal. Ou idiopática, ou seja, você descartou tudo isso, e aí na tua biópsia, no teu histopato, veio lá, que é a mais comum, uma enterite linfocítica plasmocítica, ou seja, aquele local tem um exército mega raivoso de linfócito plasmócito. Perderam a tolerância imunológica. Pode ser uma gastroenterocolite eosinofílica, colite eosinófila. Uma enterite granulomatosa, processo inflamatório com neutrófilo, com várias formações de granuloma. Ou uma enterite neutrofílica, cheia de neutrófilo. Então, a mais comum é a linfocítica plasmocítica, e nesses casos, o que vocês teriam que fazer, pessoal? Tudo célula raivosa, tá? Chegar, quer atacar. O que vocês teriam que fazer nesse bicho, caso vocês fechem esse diagnóstico? Imunossuprimir, né? Então, nesses casos, a gente vai precisar imunossuprimir o animal. Então, tenham bem certeza do diagnóstico, por quê? Uma imunossupressão, num caso de, é um filhote que está com diarreia, que é enterite linfocítica, mas façam a parte. Aí você vai imunossuprimir e você mata o bicho, né? Então, só cuidado no teu diagnóstico. Mas nesses casos aqui, dessas causas idiopáticas relacionadas a infiltrados inflamatórios, na maioria das vezes só vai resolver quando você imunossuprimir. Então, pessoal, quais são os sinais? Sinais de doença inflamatória, de doença de diarreia de intestino delgado. Pode ter diarreia dos dois? Pode ter hematopesia? Pode. Quando você tiver comprometimento também de intestino grosso. Geralmente não vai ser apenas de intestino grosso. Vai ter acometimento, se tem intestino grosso. No caso da doença inflamatória intestinal, geralmente tem de intestino delgado. Vômito, perda de peso, hematopesia se tiver acometimento de intestino grosso ou melena, alterações do apetite, como a gente falou, edema periférico. Para fechar o diagnóstico, como eu falei para vocês, né, descarta todas aquelas causas subjacentes, biopsia para confirmar a existência do processo inflamatório. Se você também excluir todas as causas possíveis que a gente comentou aí, você vai considerar como idiopático. E os outros exames complementares? No hemograma, pode ter anemia? Vocês acham que sim ou não? Dá para ter anemia nesse quadro? Sim, né? Por dois motivos. Ou pela perda, que aí geralmente vai ser uma anemia por microcitose, quando a gente tem muita perda intestinal crônica, né? Aí vai diminuir a absorção de folato, enfim. Geralmente a gente vai ter uma anemia microcítica hipocrômica, ou por causa do processo inflamatório. Lembrem-se que todo processo inflamatório crônico pode levar à anemia, tá? Por consumo de lactoferrina, transferrina. Então, eu posso ter anemia nesses quadros. Pode ter queda de plaqueta? Pode ter trombocitopenia? Sim ou não, vocês acham? Pode. Porque se você ainda mais tiver perda de sangue, hemorragias, plaqueta vai ser consumida para tentar conter aquela hemorragia. Então, pode ter trombocitopenia. Pode ter leucocitose por neutrofilia? Por eosinofilia? Pode. Se for um processo inflamatório, um processo imunomediado, pode. Agora, pode não ter nada? Pode. Então, isso aqui não é patognomônia. Bioquímicos vão servir mais para você descartar outras causas de base. Tá? O que pode ter? Albumina baixa, por exemplo, se estiver perdendo muita proteína pela diarreia.
Beleza? Bom, eu vou falar mais pra frente. Os 10 slides do nosso ano, pessoal. Acabou 2020. Pode ir? Sim? Quadro parasitológico vai dar alguma coisa? Só para descartar outras causas de base, mas sobre a doença inflamatória, não vai ter nada. Folato e cobalamina. Pessoal, essas duas vitaminas são importantíssimas, como eu falei, para a produção de neurotransmissores, de várias substâncias, e processos de diarreia de intestino delgado, ou por insuficiência pancreática, ou por enterites, causam diminuição da absorção de folato e cobalamina. Então, vocês podem dosar, faz no Provete, faz no Aidex em São Paulo. Não é tão barato, já está uns 200, 300 reais. Mas se estiver reduzido, pode te indicar de fato uma diminuição da absorção. Na ultrassonografia abdominal, você pode ter espessamento das ossos intestinais. Raio-X é só para descartar algum processo obstrutivo, corpo estranho. Cito. Né? Vocês fariam uma citologia? Você tem lá uma alça intestinal, vou fazer uma cito disso. Prós e contras. Eu falei que a biópsia é para você fechar o diagnóstico, mas você pode chegar para a verdade e falar, vamos fazer uma cito? Me convençam. Sou um tutor, vocês vão me sugerir uma cito. Ou vão me mostrar prós e contras para eu definir se eu vou querer ou não. Quais seriam os prós e contras de fazer uma cito de uma alça intestinal? Eu vou melhorar isso um pouco. A cito, você vai lá com uma agulha, aí você pode, ou guiado por ultrassom, né? O cara vai com ultrassom, essa alça está feia, você vai lá com a agulha e colhe, né? Mas você colhe da parede, né? Você tenta não entrar lá dentro. Só que, pensa, biópsia eu pego um fragmento. Cito é uma agulhinha, então olha o tamanho da minha amostra. A chance de eu pegar algo que não é demonstrativo é grande. Então, ele tem menor sensibilidade, menor especificidade do que a biópsia. Porém, qual que seria uma parte boa? Menos invasivo, né? Eu posso só sedar o animal, faço uma cito guiada por ultrassom, mas eu tenho uma chance maior de ter um diagnóstico errado, né? Então, tem esses prós e contras da cito, tá? Então, geralmente, a gente já encaminha para a biópsia. Eu vou fazer uma cito de abdômen aberto. Porra, se você já está com o abdômen aberto, já colhe fragmento. Né? Muito mais lógico. Né? PCED. No Brasil ainda isso não acontece, está no ETIG, só para vocês saberem que um dia vai existir aqui no Brasil. Mas, eu acho que é alguma proteína inflamatória, então eu quero ver se tem um processo inflamatório. Você faz o PCR para ver se tem aquela proteína lá. Tá? Mas ainda no Brasil isso é insípido. Tratamento, pessoal, da doença inflamatória intestinal. Como eu falei para vocês, só mudando a dieta já vai melhorar um monte. Né? Então, uma dieta altamente digestível, com proteína de excelente qualidade. Carboidrato, evita glúten. Glúten tem uma característica de causar inflamação muito grande. Né? Então, o que você vai pôr de carboidrato? Arroz, batata, tapioca, amido de milho. Arroz e batata. Né? Você vai evitar, vou fazer macarrão. Cheio de glúten. Vai dar uma pizza, cheio de glúten, bolacha. Né? Evitem gordura, né? Porque isso vai reduzir os sinais da diarreia, de má absorção. Eu quero uma ração que tenha tudo isso. Uma ração gastrointestinal, low fat. Né? São rações próprias para problemas intestinais. Muita proteína que nunca teve contato, carboidrato moderado, carboidratos tranquilos de digerir, pouca gordura. Ácido graxo pela ação antioxidante, anti-inflamatória, óleo de peixe, ômega 3, ômega 6. E
Se você fizer a dosagem e tem diminuição de folato e cobalamina, suplementar com polivitamínico ou com esses caras. Você viu uma ração à base de tapioca? Acho que marca. Trucão. Come lame. Come lame sabor tapioca. É uma tapioca altamente digestível, carboidrato altamente digestível, pouco calórico. Sim. Bem riponga, assim, bem. O saco é feito de cannabis. Mas, cara, o problema é que nem teve uma tutora, não lembro nem a marca, falou, tô dando essa ração que parece tão boa, que fala que é tudo natural. Mas beleza, pode ser tudo natural, mas qual a qualidade? Olha, eu como sardinha. Sardinha não é tão ruim, mas vou comer um peixe, é natural? Só que esse peixe ele tem um poder, uma qualidade nutritiva boa, né? Então assim, uma coisa é ser natureba, outra, lógico, eu não como nada industrializado, maravilha, mas qual a qualidade dos nutrientes naturais que você está comendo, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com essas rações, porque no Brasil a gente não tem uma regulamentação, você pode botar tudo. Se eu quiser fazer uma ração com a coxinha da Dona Margot, eu faço. Olha, ração à base de batata doce e frango, né? Tudo natural, não tem gosto de nada. Aí, tipo, só que vai nutrir o cachorro, batata doce e frango apenas. A gente tem que tomar muito cuidado, né? O proprietário se vende nisso, né? Vê lá, não usa transgênico. O cara escutou uma vez na vida, transgênico é ruim. Não estou falando que é bom, mas aí só vai por isso. Não tem transgênico, então a ração é excelente, né? Então a gente tem que ter bastante cuidado com isso, beleza? Antibiótico geralmente vai ajudar por conta da disbiose, né? Então metro, as tetraciclinas, doxy vai muito bem para tratar a disbiose, tirosina. Nos casos idiopáticos e até nos casos que está com muita inflamação, a imunossupressão é indicada. Você pode fazer prednisolona, budesonida, mas a própria Ana Rita falou que a budesonida não tem bons resultados na experiência dela. E sempre, pessoal, eu vou precisar do resto da vida. Foge do corticoide. O corticoide é para iniciar a terapia, tá? Até que um desses caras faça efeito, né? Vai demorar uns 20, 25 dias para eles fazerem efeito. Então você inicia o corticoide, entra com um desses caras, melhorou. Vai desmamando o corticoide. Ficou bem? Ótimo. Problemas aqui, ciclosporina de náusea, mas ela é tranquila, tá? Azatioprina, aí assim, monitora. No início do tratamento com azatioprina, seja qual for a doença, quando você for passar azatioprina, quinzenalmente ou semanalmente, hemograma, que ela é mielossupressora. Passou 2 meses, não deu nada, vai embora. Porque se não deu em 2 meses, não vai dar mais problema. Tá? Ciclosporina é tranquila, pode causar vômito, náusea, mas é difícil. Em gato, cloranbucil. A gente não usa azatioprina em gato porque ela é extremamente tóxica. Então, a gente opta pelo cloranbucil em gatos. E extrair probióticos, vão melhorar bem. Você vai dar substrato para bactérias boazinhas crescerem. Beleza? Dúvidas, pessoal, sobre esse flora intestinal? Plasias, vou só citar, não sei se o Vitor comenta, né, na parte de cirurgia, mas a gente vai citar e falar alguns comentários das principais. Em cães, pessoal, as principais neoplasias primárias, né, não metastáticas, mas primárias de intestino delgado. Adenocarcinoma, número 1, responde pobremente à quimioterapia, geralmente cirúrgico e geralmente o prognóstico não é bom. Sempre vai ter uma metástase em fígado, estômago, né? Então, não é muito bacana. Leiomioma ou leiomiosarcoma. Leiomioma, para quem não lembra, é um tumor benigno de musculatura lisa. Leiomiosarcoma já é maligno, também cirúrgico. Não responde muito bem à quimioterapia.
E outros tumores estromais, que a gente chama de GIST, né, que são os tumores estromais gastrointestinais, também prognóstico bem reservado, cirúrgico também. Em gatos, principalzão, linfoma alimentar. Também, embora responda a quimioterapia, mas o linfoma alimentar geralmente é bem difuso, bem disseminado, o gato tem muito vômito, diarreia, também não é um prognóstico muito bom. Segundo lugar, adenocarcinoma, e terceiro, mastocitoma, mas aí bem mais incomum. O gato é mastocitoma do que o cão, e o cão, geralmente, os casos de masto são mais relacionados à pele. Né? Certo? Beleza? Últimos 5 slides do nosso ano. São fogos. Vamos falar de intestino grosso, mas muito rapidamente, porque, como eu disse para vocês, muitas das doenças do intestino delgado acabam sendo difundidas para o intestino grosso também. Então, a gente já falou de tratamento. Muitas são parasitárias, muitas é só alimentar. Então, vai ser bem rapidinho. Sinais clínicos, a gente falou, né? Intestino grosso. Fezes em pouca quantidade, diarreia passada, pode ter muco, pode ter sangue, várias vezes ao dia. Não causa vômito, geralmente, se não tem acometimento de intestino delgado. Não tem perda de peso. Pode ter hematopesia, pode ter muco, pode ter tenesmo, então o animal assume posição de defecação e não produz nada. Pode ir? E aí, pessoal, as principais doenças, né? Doença inflamatória intestinal, mas geralmente, como eu disse para vocês, não vai estar apenas localizada, focal, no intestino grosso, vai ter acometimento também do intestino delgado. Colite granulomatosa, que é uma forma bem comum de colite, mas que você vai fechar o diagnóstico pela biópsia, e aí tem que imunossuprimir o vírus. Infecciosas, lembrar que as gastroenterites virais não causam apenas colite, então parvo vai causar colite, botenite, a gente vai causar tudo. Né? Então, aí pneumococcus teve, provavelmente Godinez teve uma clostridiose, né? Então, beleza, você pode ter uma colite apenas por clostridium, mas viral não vai causar apenas colite. Parasitárias, forma bem comum. E as neoplasias de intestino grosso. Isso aqui tudo a gente já comentou, ou vocês vão ver em outras disciplinas. Então é chovendo molhado. Para a gente fechar, pessoal, as neoplasias, as principais neoplasias de intestino grosso. Em cães, né, quando você tiver acometimento apenas de intestino grosso, adenocarcinomas continuam sendo as principais formas diagnosticadas. Linfoma, mau prognóstico, tumores benignos, como leiomiomas, enfim, ou pólipos, não sei se alguém já fez colonoscopia, meu avô tem direto, tem uma predisposição, faz pólipo direto, tem diarreia, faz colonoscopia, tem 3, 4 pólipos. Pólipo parece uma couve-flor, assim, que vai crescendo na mucosa, né? E aí ele tem até um talinho, né? Ele tem um caulezinho e vai crescendo uma vegetação ao redor. Um tumor de característica benigna, mas que tem que tirar. Se você não tira ele por inteiro, ele vai crescer tudo de novo. Então tem pessoas que têm predisposição a fazer pólipo, vão ter quadros de diarreia. Né? Em gatos, adenocarcinomas, linfomas e mastocitas. Certo? Dúvidas, pessoal? Não? Pessoal aí de casa, alguém falou mais alguma coisa? Reclamaram alguma coisa aí? Estão acompanhando? Então, pessoal, era isso. Vamos agora para nosso joguinho, valendo bombom, valendo minha consideração. Pessoal aí de casa pode participar também. Só peço para vocês falarem, ou falar no chat a resposta que vocês julgarem correta, né? Mas serve mais como um treinamento aí para vocês, beleza? São 8 questões, né? Se a gente tiver um empate aí, a gente tem mais questões. Vamos lá. Peguem, então, 5 folhas, aí 3, né? Porque aí pode usar frente e verso, né?
Escrevam A, B, C, D e E. Pode. Tentem não colar, né? Até porque vale coisa, né? Então, cada um por si. Não vai valer nada, só bombom. Se quiser botar até uma musiquinha para descontrair, vou botar uma musiquinha, vai. Vocês vão ver que sou extremamente eclético. Tem o funk, tem de tudo aqui no meu computador. Tem o pagode. Oi? Tem o quê? Que? Rita? Não. Não peguei essa. Ai. Deixa eu parar a gravação. Oi? Já, mas não gosto.